Olá, minha gente. Meu nome é Calbi Paiva e eu sou o diretor executivo da Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. E estou aqui para oferecer-lhe uma oportunidade de resolução de conflitos e também, para aqueles que se interessarem, uma oportunidade de trabalho. A Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem é uma empresa que está sediada aqui em Charlotte, Carolina do Norte, credenciada pelo Departamento de Estado de Carolina do Norte para prestar serviços de mediação, arbitragem, consultoria e assessoria, tanto a nível nacional quanto internacional. E deixa eu explicar primeiro o que é o Instituto da Mediação e Arbitragem Particular. Em 1958, na Convenção de Nova York, reuniram-se líderes representando 147 nações para instituir uma organização ou meio que fosse legal para resolver conflitos que não se constituíssem crime e que ao mesmo tempo servissem para desafogar a justiça comum e dar às pessoas envolvidas em um litígio a oportunidade de resolverem suas crises, seus litígios e suas demandas. E com isso foi estabelecido a mediação arbitral, que aqui chama-se ADR, que é uma alternativa de dissolução de conflitos. E com isso se estabeleceram as câmaras de arbitragem, que são empresas prestadoras de serviço de mediação e arbitragem. São empresas que precisam ser credenciadas pelo governo dos países para ajudar que pessoas, instituições, resolvam os seus conflitos decorrentes de negócios ou qualquer um outro envolvendo interesse em que as pessoas tenham o domínio de resolver a questão. Não pode ser alguma coisa que se constitua crime, mas desde que sejam litígios, demanda entre pessoas, direitos de propriedade, em que as pessoas têm a oportunidade de resolver por si o conflito, então a Câmara de Arbitragem ela fornece este ambiente. Deixa eu explicar como funciona a mediação arbitral. Quando duas pessoas envolvidas em um conflito querem resolver os seus problemas e elas decidem que vão resolver na mediação particular, é aquilo inclusive que a Bíblia fala: reconcilia-te com o teu adversário antes de chegar no tribunal, porque quando chegares ali não sairás dali sem antes pagar o último ceitil. E como a justiça comum ela já está abarrotada de problemas para solucionar problemas mais graves, crimes, permite-se que as pessoas que tenham litígio e queiram solucioná-los procure, as duas pessoas envolvidas no litígio, procure uma terceira pessoa neutra, capacitada, idônea, que possa servir de um intermediário entre as duas pessoas. Então, através de um mediador, que no Brasil chama-se juiz arbitral, que é uma palavra que aqui nós não chamamos juiz, para não confundir com a justiça comum. Mas o mediador, ele intermedia a questão e ajuda as pessoas a resolverem os seus problemas. Há aqueles casos também mais difíceis de ser solucionados, em que as duas partes em litígio assinam um documento dando autorização para a Câmara de Arbitragem eleger árbitros, geralmente mais de 1, 3 ou 4, para decidir sobre a questão. Entre os mediadores que estão relacionados com a IMEC, que é a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem, nós temos advogados, juízes, médicos, engenheiros, auditores, pastores, padre, bispo. Nós temos uma série de pessoas que já têm o conhecimento
de resolver conflitos nos seus ambientes de trabalho, como, por exemplo, pastores, padres, líderes de empresas, funcionários públicos, não importa qual seja a posição que a pessoa exerce na sociedade, ele pode ser um mediador. Então, a partir do momento que ele é credenciado pela Câmara, o credenciamento é feito através de um exame da capacidade intelectual da pessoa que vai representar a Câmara de Mediação e Arbitragem. Por exemplo, aqui nós já temos cerca de uns 120 mediadores. Aqui é o último, a doutora Maria Aparecida Lotti, que ela vai representar a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem em New Jersey, aqui próximo a Nova York. Então, a Câmara, ela recebe os casos e elege o mediador que vai solucionar aquele conflito. E o mediador que está encarregado de resolver aquele conflito, ele entra em contato com a Câmara e estabelece um local onde vai haver uma reunião. Precisa ser uma mesa redonda em qualquer lugar, pode ser em uma sala de hotel, em uma sala de aula, em um escritório, em qualquer lugar onde se eleja para que as pessoas se reúnam para resolver o conflito. E o mediador, ele vai usar algumas técnicas que são aprendidas durante o curso de mediação e arbitragem, que nós fornecemos, e a pessoa vai ajudar as duas partes a entrarem em um acordo. Quando as duas partes concordarem, geralmente quando tem uma questão envolvendo dinheiro, aí eles chegam em acordo para compensar a sua conciliação, ou seja, para ajudar na resolução do conflito. Então, quando as pessoas dão as mãos e resolvem, aí vai ser assinado um documento. A Câmara, o mediador, representando a Câmara, assina um documento mostrando que aquele conflito foi solucionado, que as pessoas chegaram em um acordo. Este documento, que é emitido pela Câmara de Mediação e Arbitragem, ele é aceito na Justiça Comum. Aliás, há uma necessidade de se estabelecer, por exemplo, aquele conflito como resolvido, e depois que um assunto é resolvido na mediação particular ou na mediação arbitral, como é chamado o sistema, não existe apelação, não existe aqueles recursos que tem, como tem na Justiça Comum, que nunca se resolve um caso. As pessoas preferem resolver as suas pendências na justiça arbitral porque é mais rápido, é mais econômico e é mais fácil porque as próprias pessoas que estão envolvidas em um conflito, seja os litigantes que nós chamamos, que tem de uma parte o demandante e de outra parte o demandado. Quando eles chegam em um acordo, a situação está resolvida, e resolvida de uma forma rápida, fácil e econômica. Não precisa ter aqueles advogados que vão lutar para um lado, para o outro, não. São as próprias pessoas envolvidas que resolvem apaziguar a situação, chegam em um acordo. Está bem? Então, é assim que funciona a Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem. Se você tem um conflito decorrente de um negócio e precisa solucioná-lo, você deve procurar a IMEC ou um representante da IMEC na sua cidade. E através do nosso site interarbitral.org, você preenche alguns formulários, tudo é feito online. Você preenche formulários mostrando qual é a questão, e aí um técnico no assunto vai entrar em contato com você para solucionar o seu problema, para ver qual é a melhor maneira de solucionar aquele conflito. Bom, como nós falamos, isto é uma prestação de serviço. As duas partes envolvidas em um conflito, tanto o demandante quanto o demandado, eles assinam um documento concedendo à Câmara Internacional de Mediação e Arbitragem a autorização para mediar aquele conflito. E é claro, este é um serviço que é pago. Por quê?
porque é uma empresa particular que tem as suas obrigações fiscais e precisa preparar os seus profissionais, precisa pagar o honorário do mediador, que vai separar o seu tempo, o seu conhecimento para ouvir as duas partes e ajudar a resolver a questão. Então, o mediador ele recebe o honorário do mediador e a Câmara recebe, para ela existir, para pagar os seus aluguéis, a sua estrutura, o seu material de expediente, ela também recebe uma taxa administrativa. De acordo com as leis internacionais da mediação e arbitragem, de 1 a 30% do valor que é objeto do litígio. Digamos que duas pessoas entraram em um conflito. Digamos que essas duas canetas são duas pessoas. Digamos que este aqui está devendo para este 10 mil dólares. Porém, houve problema no negócio, não deu para pagar e esse quer receber. Mas esse não chegou a um acordo porque está achando que este aqui está cobrando muito juro ou está havendo um questionamento sobre o valor de 10 mil dólares. Eu estou dando um exemplo. Então, senta-se os dois numa mesa para resolver essa questão. O mediador está no meio. Vamos ver se tem mais uma caneta aqui para servir de mediador. Tá. Pegar aqui uma caneta. Eu gosto muito de ilustrar, porque fica melhor da pessoa entender. Pois bem, aqui estão as duas pessoas em um conflito de 10 mil dólares. E aqui tem o mediador no meio ajudando a resolver o conflito. Pois bem, a Câmara estabelece, e de acordo com as leis internacionais de mediação e arbitragem, que de 1 a 30% do valor que é objeto da conciliação pode ser a taxa que a Câmara vai cobrar para fazer este atendimento. Geralmente, quanto maior é o volume financeiro, menor é a porcentagem que é cobrada pela Câmara para resolver o conflito. Quanto menor é o volume de dinheiro envolvido, maior é a porcentagem cobrada pela Câmara para garantir as despesas operacionais da resolução do conflito. Pois bem, mas digamos que nesses 10 mil dólares, a Câmara vai cobrar para resolver essa questão 10%, 1.000 dólares. 1.000 dólares vai ser da Câmara. Eu estou dando um exemplo fácil de você entender, porque entre 10, 15 a 20%, ou de 5, 10 a 15%, geralmente é o valor cobrado para resolver um litígio entre as partes. Então, já está determinado que para resolver este conflito, envolvendo essas três pessoas aqui, representadas por essas três canetas, este aqui vai ganhar o honorário do mediador. Este aqui vai ter que pagar o que ele deve quando chegar em um acordo, e esse aqui vai receber. Então, esses dois vão concordar que vão pagar para a Câmara de Mediação e Arbitragem 10% dos 1.000 dólares, entende? Então, 10% dos 10 mil dólares, digo. Então, 1.000 dólares vai ser repassado para a Câmara, está entendendo? Para resolver o conflito. É assim que se resolve uma situação. Agora, com essa parte que fica para a Câmara, aí vamos falar agora no honorário do mediador. Porque assim como as partes vão pagar para ter os seus problemas resolvidos e ficarem em paz, o mediador vai ter que ganhar o dele por estar se envolvendo e ajudando que as duas partes resolvesse o seu conflito de uma maneira oficial, onde vai ser emitido um documento que vai valer junto aos órgãos competentes. E esses 1.000 dólares, agora vamos falar nos 1.000 dólares que foi pago para resolver este conflito. Desses 1.000 dólares, se foi esse mediador que conseguiu detectar aquele caso para resolver, ele recebe 60% do valor desses 1.000 dólares.
ou seja, $600, e 40% ele repassa para a Câmara, ou seja, $400, para ela garantir a sua existência, entende? Para garantir a instituição da arbitragem. $600 este mediador ganhou. Nós temos casos que são resolvidos em 1 hora de mediação, outros em meia hora ou em 15 minutos, dependendo do avanço da situação. Tem casos que são mais complicados, que tem que ter parecer técnico, às vezes tem que pagar uma mão de obra especializada para fazer uma averiguação de um determinado problema. Há muitos meios, mas vamos situar aqui nos $1.000. 60% fica para o honorário do mediador, e ele pode ter ganhado isso em 15, 20 ou 30 minutos. Agora, 40% fica para a Câmara. Agora, digamos que neste mesmo caso aqui, se o mediador ele detectou o caso e remeteu para a Câmara de Arbitragem, e a Câmara de Arbitragem conseguiu um outro mediador para resolver esse conflito em outro lugar, ou seja, a pessoa só fez pegar o problema e enviar para a Câmara. Ele não solucionou o problema, ele detectou o problema e mandou o problema para a Câmara. Ele ganha 40% por ter feito isso. E o mediador que a Câmara instituir para resolver esse conflito, ele ganha 20% para resolver o conflito. Lembre-se que desses 100%, 20% vai para quem vai resolver o conflito, 40% vai para quem pegou o conflito para resolver, entende? E 40% vai como taxa administrativa para a Câmara. Então, é assim que funciona. Como a pessoa faz para trabalhar conosco? Para ser um mediador internacional, para trabalhar na mediação e arbitragem. Como é que a pessoa faz? Deixa eu contar como faz. Entra no site interarbitral.org e procura ali onde diz assim, envio de dados. Envie os seus dados, que serão analisados, e você é colocado para representar a Câmara de acordo com a sua habilidade, com a sua condição intelectual, na sua região. Se você conseguir um caso de conflito para ser resolvido na mediação arbitral IMAC ou por um dos seus mediadores, você ganha 40%. Se você pegar o caso e você mesmo resolver, você ganha 60%. A Câmara fica com os 40%. É assim que funciona. É muito fácil, porque nós temos no próprio site como funciona. Nós temos a educação arbitral, nós temos o treinamento. Se você deseja trabalhar conosco e representar a Câmara na sua região, entre em contato, interarbitral.org. Você pode entrar agora, se inscrever, participar. Vou mandar aqui o site para que você saiba. Aqui, ó. Aqui embaixo. Vamos colocar aqui bem perto da câmera. Tá dando para ver? Não. interarbitral.org. Que Deus abençoe a todos, e nós estamos aqui para dirimir qualquer dúvida. O nosso WhatsApp, número aqui de Charlotte, Carolina do Norte, é +1 704 275 0537. Entre em contato conosco, se informe. Você pode trabalhar a nível nacional aqui nos Estados Unidos, a nível de Brasil, da Inglaterra. Agora mesmo nós vamos estar colocando uma pessoa para representar a Câmara na Áustria e outro na Itália. É internacional. Internacional é o primeiro nome da instituição. Entre em contato, onde quer que você esteja.
Nós trabalhamos primeiramente com a comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. Nós trabalhamos administrando causas de importação e exportação no eixo Brasil-Estados Unidos. Nós trabalhamos com a língua portuguesa e você pode trabalhar conosco onde quer que você esteja. Muito obrigado e que Deus abençoe.